A história de Mega Man X4 é meio triste por si só e tem um certo problema. Por causa da continuidade entre os jogos e da impossibilidade de existirem as linhas do tempo de X e Zero simultaneamente, somos forçados a escolher uma como principal, que no caso tem que ser a do Zero. Os motivos para isso são meio óbvios, mas são principalmente as referências feitas nos jogos seguintes sobre os eventos que aconteceram na linha do tempo do Zero. Porém, isso não significa que a parte do X seja descartável, muito pelo contrário. Se a versão com Zero trouxe uma profundidade maior na forma como os Reploids deveriam ser vistos, a versão com X é muito interessante também. A primeira rebelião de Sigma, por mais que tenha sido motivada por um cérebro corrompido cheio de desejos assassinos, despertou em vários Reploids o desejo de ter liberdade e serem considerados como iguais perante a humanidade. Claro, outros simplesmente aproveitaram a deixa para extravasar toda a sua sede de violência e destruição. E é exatamente para situações assim que os Maverick Hunters existiam. Se algum Reploid ameaçasse a paz, devia ser imediatamente neutralizado. Tudo ficou bem pior com a chegada de um misterioso vírus que corrompia completamente o programa cognitivo dos Reploids, o qual se descobriu ser o responsável por fazer de Sigma, antes respeitado como líder da primeira geração dos Maverick Hunters, a maior ameaça que a humanidade havia presenciado em séculos de existência. Esse vírus, ao sofrer sucessivas mutações dentro do corpo original de Sigma, acabou se unindo ao programa cognitivo dele, originando o Sigma vírus e praticamente imortalizando o vilão numa forma virtual. Sua mera existência era capaz de corromper Reploids para fazerem a sua vontade, o que incluía construir novos corpos para ele. Foi o que vimos durante o incidente liderado por Violen, Edil e Sergis, e depois pelo pobre Dr. Doppler. Enquanto um antídoto não fosse criado, a única forma de combater os surtos Mavericks continuava sendo na base da violência. Porém, com cada vez menos integrantes nos Maverick Hunters e cada vez mais Mavericks surgindo, Dr. Ken decide criar uma nova organização com o objetivo de complementar as atividades dos Hunters. Assim surge o projeto de criação da Repliforce, cujos objetivos eram compensar o fracasso de Sigma e de Doppler, servir como evidência de que as ciências Reploids deveriam seguir com suas pesquisas e desenvolvimento, maximizar a eficiência dos Reploids, otimizar o tempo de resposta dos Maverick Hunters, lidar com incidentes de maior escala e prevenir futuros surtos Mavericks. Seus integrantes principais eram General, o líder absoluto da organização, muito responsável e honrado. É muito respeitado por seus soldados, onde quer que ele esteja. É um Reploid extremamente forte e resistente, conhecido também por seu tamanho exageradamente grande. Apesar do cargo e do tamanho, General sempre procura fazer o certo, pensa bem antes de tomar qualquer decisão e reconhece os erros que comete. Coronel, o segundo no comando da Repliforce e irmão mais velho de Iris, responsável pelas operações de ataque da organização. Por ser muito orgulhoso de sua corporação, acaba sendo desatento quanto às consequências das operações que ele lidera. Em combate, Coronel pode ser considerado um perigo à parte, pois é muito rápido e seus ataques com os sabres são geralmente letais e certeiros. Iris pode ser um pouco surpreendente para alguns, mas Iris e Coronel deveriam ser um indivíduo só. Os cientistas que faziam parte do projeto inicial da Repliforce queriam desenvolver um Reploid que fosse ao mesmo tempo um exímio lutador e um diplomata de bom coração, claramente inspirados em X. Mas as diferenças de programação eram tantas que o projeto foi considerado inviável, pois a mente desse tal Reploid seria muito instável. A partir daí, decidiram fazer dois Reploids separados com um vínculo afetivo forte e familiar. Por causa disso, Iris é delicada, pacífica e muito inteligente, sempre procurando encontrar soluções que não envolvam violência, fora o fato de ser muito querida em qualquer lugar, inclusive pelos Maverick Hunters, mas principalmente por Zero. Slash Beast. Com uma personalidade violenta e destruidora, Slash Beast precisava sempre segurar seus instintos para não acabar sendo classificado como Maverick e terminar destruído. Mas tudo isso mudou com a notícia da fundação da Repliforce por Dr. Ken. O Leão de Metal se alistou e conseguiu subir de cargo até alcançar o posto de capitão do exército. Agora que podia se soltar sem quebrar as leis, Slash Beast caçava Mavericks com sede de sangue e enfrentava inimigos até mesmo 2 vezes maiores do que ele. Jet Stingray. Inspirado pelo General e por Coronel, o Reploid Arraia decidiu seguir a carreira militar e participar das forças marítimas da Repliforce. Seu desempenho na corporação garantiu uma ascensão nunca antes vista, conseguindo o cargo mais alto da marinha rapidamente. Seu respeito pelos seus superiores é sempre elogiado e suas habilidades em batalha são lendárias, principalmente por sua mobilidade invejável tanto no ar quanto na água. Storm Owl. Apesar do pouco tamanho, Storm Owl é um dos líderes mais respeitados de toda a Repliforce, na qual comanda a Força Aérea. Possui um orgulho que não condiz com a sua altura, o que o faz recusar ordens que não venham diretamente de seus superiores. Ele já é um velho conhecido dos Maverick Hunters e possuía uma grande amizade com Storm Eagle. Por causa disso, quando ficou sabendo da morte dele pelas mãos de X, passou a guardar um rancor exagerado do Hunter Azul.
E não era apenas com o X que Storm Owl tinha problemas. Ele simplesmente repudiava Tio Penguin, porque já aconteceu de confundirem ele com um pinguim robótico. Mas isso não é mais um problema, já que Tio Penguin havia sido morto há alguns anos, bem como seu amigo Eagle. Spiral Pegasus. Um dos subordinados de Storm Owl, Pegasus liderava uma das brigadas da Força Aérea. Como era relativamente novo na corporação, acabou não tendo uma participação tão influente nos eventos que seguiram o fracasso de Dr. Doppler, ao contrário de seu comandante. Bastante inspirado por coronel e general, Pegasus sempre dá o seu melhor pela Repliforce e tem uma amizade misteriosa com Iris. Frost Walrus. Esse cara era um problema à parte. Conhecido por ter pavio curto e uma necessidade doentia por destruição, já havia sido considerado um Maverick e tinha a data marcada para ser destruído. Isso se o general não tivesse dado uma chance para ele se juntar ao Repliforce e comandar a unidade polar. Lá, Frost Walrus poderia destruir algumas coisas sem causar perigo a ninguém, além de ser um soldado em potencial caso necessário na luta contra os Mavericks. Web Spider. Originalmente um parceiro de combate de Zero em sua unidade, Spider se transferiu para a Repliforce para liderar a divisão de incursão e expedição deles, com enfoque nas batalhas em ambientes de selva, conseguindo várias honrarias pelo seu excelente trabalho. Burn Dinorex. Por fim, esse dinossauro de fogo tinha sua base no nordeste da África, mais especificamente um vulcão, e seu trabalho era monitorar a atividade magmática dali e prevenir que houvessem mais vítimas em uma possível erupção, ou caso algum Maverick tentasse desencadear um desastre natural.